Uma das maneiras legais nesse mundo de hoje de reduzir impostos e ter um custo de vida baixo é vir morar no Paraguai. E acaba que esse país está virando o plano B de muita gente, de brasileiros e de europeus. E a gente veio justamente até aqui para conferir se realmente essa diminuição de custo de vida tá nas prateleiras do supermercado, tá no combustível, como é que tá funcionando a coisa por aqui. Mas para mim o que mais me liberou preço é o papel higiênico. Esse papel higiênico é folha dupla, 30 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rolos. E ele está custando nada mais, nada menos do que 42.400. Em relação ao Brasil, a gente tem uma diferença enorme em IPVA. Eles cobram R$350 de taxa para todo mundo. Oficialmente chegamos no Paraguai. Estamos em Ciudad del Este. Na verdade, não mais em Ciudad del Este, porque quem já ouviu falar desse lugar sabe que é o caos. E de motorhome, então, é um pouco mais complicado. Mas esse final de semana que passou, nós chegamos num cantinho que é muito maravilhoso, que se chama Hernandarias, que é uns 20 quilômetros mais ou menos de Ciudad del Este. E é um camping municipal, mais ou menos pode ser chamado assim, construído pela Itaipu. Então a gente já estacionou a nossa casinha ali, aproveitamos já um monte do que esse parque tinha para oferecer no final de semana, mas como estava cheio de gente, a gente resolveu deixar para mostrar esse parque a partir de agora para vocês. E a estrutura desse lugar é maravilhosa, parece que foi feita para quem vive no motorhome. Como é o nome do parque, Sevi? Tacurupuru. A verdade é que a gente já está entendendo o espanhol paraguaio, que é completamente diferente do espanhol que nós estávamos acostumados a ouvir e a falar. A gente já tá brincando de falar como paraguaio. Então é o sotaque do espanhol, hein? Esses garotos também. Hernandarias. Tacurupuru. Então eles falam Tacurupuru. Ahorita estamos nosotros pensando cómo podríamos explicar a vos cómo se habla distinto en Argentina y en Paraguay. Vamos falar uma frase. A Dé fala em argentino e eu falo em paraguaio. No, pero yo estoy hablando en argentino y te esperaba que hablas en paraguayo. Ah, muito difícil teu espanhol. Vamos comer uma carne? En argentino. ¿Vamos a comer una carne? Em paraguaio? Vamos comer uma carne? Vamos a hablar un poquito más de español de Paraguay. Así es paraguayo. Las calles están como un poquito más diferentes y ahora nosotros vamos... ¿Y argentino? Las calles están un poco distintas y nosotros ya estamos llegando a nuestra casita. Re bueno espanhol. Sim, dá mais fluido o argentino para nós, porque a gente já faz tempo que fala com sotaque, com acento argentino, né? Aham. Mas a gente já entendeu como que acontece o sotaque paraguaio. Espero que deu para mostrar para vocês que tem uma diferença. Esse parque é muito completo, gente. A gente vai dar uma volta agora para mostrar para vocês. Tem gente aqui com seus motorhomes do Brasil, da Suíça, da Bélgica e uma rotatividade bem grande também. Esse parque é tão bom que ele te recebe com água e luz, de graça. Tem piscina, cara. A gente nunca tinha ido. Acho que é o parque dos mais legais que a gente foi até hoje. Concorda? Aham, super completo, super organizado. Inclusive, só pode entrar na área de camping de motorhome quem tem liberação lá na frente. Não entra e não sai qualquer pessoa. Tem todo um cadastro. Teve sessão de cinema essa semana. Nossa, super completo. Ele é organizado pela Itaipu, binacional. Então fica na beira do lago de Itaipu aqui. Super completinho, a gente vai dar essa volta aí pra mostrar pra vocês. No final de semana a gente foi tomar um banho de piscina e tava muito cheio de gente, cara. Mas assim, ó, é uma piscina muito legal. É enorme e recebe todo mundo. Paraguaio, brasileiro, tem uma mistura muito legal. E tem uma moça que fica organizando tudo, que é muito interessante também. Ela diz assim, só pode ir de biquíni. Por favor. Com o sotaque paraguaio. Com uma mistura com Guarani, que eles falam aqui também. Por favor, só entrar de roupa de banho. Muito legal. Um aplauso para quem veio de sunga e de biquíni. Que foi o nosso caso. Os brasileiros que vieram de sunga e biquíni, ela pediu aplauso para nós. Aqui é a área de churrasco.
É a única área que nos disseram que tem que pagar se quiser usar a churrasqueira. Mas a gente abriu a nossa churrasqueirinha pequenininha e fez um assadinho para nós dois. Mas é mega completo também. É uma parrilha, tá um pouco suja porque o pessoal usou ontem e não limpou. Ó, deixa até o ossinho ali, ó. Mas por ser público tá muito legal, cara. Ah, dá pra controlar a altura da grelha, hein? Olha só. Vai, gira aí. Peguei vocês os dois. É a cara de alegria desse homem. Não foi dessa vez, né? Porque o valor não era tão barato assim, né? Era R$80 pra usar a churrasqueira. Então deixa, a gente tinha a nossa pequenininha, só nós dois, fizemos um belo churrasquinho por aqui, não precisamos pagar. Por menos de 80, né? Ah, com toda a comida e a bebida deu menos de 80, então a gente aproveitou para economizar um pouco. Gente, Paraguai faz um calor que vocês não têm noção. Agora deve estar uns 34 graus, uma coisa absurda de quente. E um bafo, um calor, né? Um bafo, um calor. Mas por sorte, aqui tem bastante água. E por mais sorte ainda, o nosso aquecedor de passagem resolveu estragar justamente no Paraguai. Esse final de semana eu fui tomar meu banho e nada da água esquentar. No final do dia eu queria um banho relaxante e a água não esquentava. Aí fui mexer lá atrás e descobri que tinha quebrado a válvula de água, ou seja, o fluxostato do nosso aquecedor de passagem. Palavra nova essa na vida, hein? Nova. Agora, inclusive, a gente vai ter que ficar mais tempo do que a gente imaginava ficar aqui pelo Paraguai, porque a gente tem que esperar chegar a peça em Ciudad del Este para buscar lá, porque a gente mandou o Mercado Livre entregar lá, para então poder consertar o nosso problema e depois seguir viagem. Por mais que a gente conserte tudo, quando dá uma parada, logo depois pega a estrada, pega o nosso terremoto e essas coisas acontecem. A gente nem se atrapalhou, nem se assustou. É só esperar, a peça vai chegar, daqui a pouquinho tá tudo pronto de novo. Eu não sei se é otimismo demais, mas a gente sempre tá no lugar certo para esperar as coisas darem erradas, entendeu? Olha aí ela, abrindo o nosso aquecedor a gás. Antes de dizer que deu ruim, tentamos, né? A gente fez toda a revisão bem certinho em casa, né? Primeiro passeio ele já não aqueceu mais a água. E aí, se abriu, fez o quê? Eu abri, vem cá ver, essa válvula aqui, que é a válvula de água, tá? Eu tirei esses 4 parafusos que tem aqui e dentro dela tem um negocinho que abre e fecha quando entra água. E aí tava super duro ali, então pode ser aquilo que não tava abrindo e fechando para fazer a água andar ali dentro. E aí, consequentemente, não tava deixando esquentar a água. Ok, mas assim, a gente tá falando tudo isso, mas a gente nem sabe se vai funcionar ou não, né? Não sabe, não tem a menor ideia. Vamos reinstalar ele. Tentativa. Vamos reinstalar ele e ver se vai funcionar. Vamos lá ver. Essa aí é a problemática, então? É. Mostra aqui. Essa aqui é a pecinha que ela tem que ficar assim quando tá desligado e quando entra água ela abre e acende. Só que ela tava aberta assim. Ou ao contrário, não sei bem certo. E aí agora ela não faz mais nenhum movimento. Esse é o problema. Vamos solucionar. A ideia, a galera tá toda na torcida por ti. Debbie! Não garanto nada. Não garanto nada. Quando a gente decidiu vir para o Paraguai, a gente ouviu muito de que os preços por aqui eles eram muito baratos. E a gente já andou por aí, já viu teve alguma ideia, né, de preços por aqui. E a nossa ideia é ir no supermercado e mostrar realmente como são os preços aqui pelo Paraguai. Porque, na verdade, os preços, eles não são... o custo de vida não está relacionado só aos preços de mercado, e sim a todos os impostos e coisas que movem o país. E o Paraguai, ele está se tornando um dos destinos de nômades digitais. Por facilitar essa questão de taxas e de impostos a serem pagos aqui. Nômades digitais estão vindo muito para cá e muitos europeus também, porque estão um pouco sufocados com os impostos e também brasileiros. Europeus e brasileiros dizem que é o que mais tem aqui pelo Paraguai, tentando fugir da quantidade absurda de impostos dos seus países. Absurdo? Talvez sim, né?
A gente paga bastante imposto pelo que mais Brasil. paga imposto no Brasil. E nós vamos no supermercado agora ver como estão os preços. Aqui pelo Paraguai. Pra ver se é realmente tudo isso que falam. Se é realmente bem barato esse país. Vamos fazer um comparativo entre o supermercado e as taxas e impostos por aí. Alguns minutos atrás a gente estava se preparando para ir para o supermercado e chegou um caminhão bem grande, motorhome da Bélgica. E eles comentaram um pouquinho sobre essa questão dos impostos no Paraguai. E eles têm a pretensão de firmar moradia fixa por aqui. Inclusive, eles já deram toda a entrada nos papéis, né? Isso, até eles estavam até meio felizes que eles foram aprovados e iam dar sequência para esse assunto. Eu dei uma lida por aí, em algumas fontes, que falam que os europeus chegam a pagar 50% a 60% menos impostos no somatório aqui no Paraguai. Imagina? Facilita muito a vida. Quanto sobra de dinheiro, né? Pra poder viver a vida. Claro. Em relação ao Brasil, a gente tem uma diferença enorme em IPVA. Eles cobram R$350 de taxa para todo mundo. Independente do tamanho do carro? Independente. Já pensou? A gente paga R$4.000 desse nosso motorhome de taxa de IPVA. Por ano. Por ano, bem parceladinho, né? E eles pagam 350. Imagina que delícia. Já começou aí pra ver que diminui bastante o custo de vida, né? Exatamente. A gente se preparou, pegou o carro e tudo pra achar que ia longe, deu 2 minutos, chegamos no supermercado. Descobrimos que tinha um mais pertinho. E qual é o teu comentário que tu acabou de fazer? Como tem gente armada no Paraguai? Todo lugar alguém tem uma metralhadora pendurada no pescoço. Nesse segundo tem um segurança do supermercado com a metralhadora na mão, nos olhando. O que esse pessoal tá gravando aí? Sei, dá uma sensação estranha. A gente não é acostumado com isso. E não tem uma roupa de polícia, alguma coisa, né? A gente chegou no supermercado em Hernandares, que se chama Gran Via. E a gente quer dizer para vocês que a cotação do Guarani tá R$1 para 1.200 guaranis. 1.200, confirma? 1.200 guaranis é igual a R$1. Perfeito. Vamos começar pela Coca-Cola. A Coca-Cola 2 litros aqui está custando 14.900 guaranis. Isso significa que custa R$12,40. Esse preço, pelo que a gente pesquisou, ele é médio para alto no Brasil. Entendeu? Então, o primeiro preço da Coca-Cola parece que já está assim, médio, na média, para um pouquinho alto. Ó, eles têm Brahma também, ó. Bramita. É aquela bem pequenininha para tomar bem gelada, porque tá fazendo bastante calor. 3.000 pesos. 3.000 guaranis. Cadê a Braminha? Aqui, tá aqui, 3.000 guaranis. E essa que tu também já andou tomando, né? A Pilsen. Essa aqui é a cerveja tradicional deles. A mais antiga, que é 3.500. E ela é paraguaia? Paraguai. Esse valor, acho que está bem barato também. Está regulando com as do Brasil também. A nossa tradicional costela gaúcha, que aqui é costela paraguaia, está em média de R$40. Acho que da média está um pouquinho acima do que a gente paga. Mas essa é a especial, Mas né? a especial tá super bonita, olha só. Que marmoreio, hein? Bastante carne. O peito de frango a gente achou por quanto, né? R$16 já. R$16 o quilo. E preço a última bom. carne moída que a gente comprou? Que foi R$24 a carne moída. O nosso guisado gaúcho. O quilo, né? O quilo. Então, essa costela um pouquinho acima do preço, mas o peito de frango e o guisado, preços, ó, imbatíveis. Mas essa daí é como se fosse aquela prime, aquela top de linha, né? Aquela diferenciada do churrasco, né? Quer comprar coxa sobre coxa, em espanhol como fala? Patamurlo. Patamurlo. É como se fosse o somatório da pata com a coxa com a sobrecoxa. Patamurlo. A gente acabou de pegar, então, a patamurlo do Seve, cadê? Tá aqui a pata, e a coxa e a sobrecoxa. Sim, e o precinho lá, vira aí. 25.000 guaranis. O quilo? 25.000 quilos. Aham. Isso dá em torno de quanto? 25... 8, 16, R$20 o quilo. Aí essa tá cara, né? Tá caro. Uhum. Mas como tu vai fazer o almoço amanhã e tu que vai assar a carninha, deixa pra ti, né, meu bem? Inteira no forno com alumíniozinho, assim, ó. 1 hora e pouquinho, fica uma delícia. E faz tempo que não sai essa lá em casa. E tu gosta, né? Eu adoro. A parte da bebida alcoólica aqui, como não é free shop, tu não encontra em qualquer lugar, né? Os preços bem baratos. Mas no supermercado do país mesmo, dá para achar um Santa Helena por 32.900, mais ou menos uns R$27.
E esse vinho a gente sabe que é bom, porque era o que a gente costumava beber lá no Brasil, quando a gente morava lá por Pelotas. Um dos produtos que a gente tinha certeza que seria mais caro fora do Brasil é o nosso café Três Corações. Por isso que a gente fez um baita de um estoque. A gente está com 6 pacotinhos desse dentro lá do carro. Tem café pro ano todo, Tem café né? pro ano todo. E quem quiser ter desconto na hora de comprar esse café, tem o nosso cupom que eu vou deixar aqui embaixo no site do Mercafé. Porque, galera, se vocês forem vir para o Paraguai comprar café, já tá com 30% de desconto e ainda assim tá custando R$40 um pacotinho de 250 gramas. Então faz estoque aí no Brasil, usa o nosso cupom que tá valendo muito mais a pena, hein? Outro vício que também é um pouco difícil de manter quando a gente vai embora do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, é a tal da erva mate. Se a gente tivesse a capacidade de começar a tomar tererê, o quilo da erva de tererê é em torno de 18 mil. Tem as mais chiques, né, que custam um pouco mais caro. Mas o bom da vida é que a gente encontra a erva mate por aqui, mas aí o preço do quilo é 31.200 guaranis. É para começar a mudar a tradição, né? Para passar para o tererê, porque olha, não tem bolso que aguente assim uma diferença tão grande de valores. A diversidade de erva mate que existe por aqui para tererê é uma coisa absurda. E o interessante do tererê é que cada um saboriza do jeito que quer. E aí a erva mate já vem saborizada. Então essa parte aqui, eles são... Tanto aqui quanto na Argentina e no Uruguai, a diversidade de erva é bastante. Agora eu fiquei mais chateada ainda, porque eu já gastei 2 latinhas de leite condensado do nosso estoque de 6. Leite condensado, Frimeza, está custando 14.500 guaranis. E o Moça, 15.250. E lá pensar que eu paguei 4 e poucos, quase no máximo R$5, é uma coisa de louco. Tá 3 vezes mais caro. Aham. E o creme de leite que a gente se bobeou e não, acabou que não comprou. Se bobeou? Se bobeou, não comprou. Porque disse, não, esse não é difícil de achar. Mas esqueceu que era caro também. O preço de um aqui compra 2 lá no Brasil. 5.900 guaranis. Então o leite condensado aqui é 3 vezes mais caro e o creme de leite 2 vezes mais caro. É. Incrível, né? Mas aqui no Paraguai, né? Mas na Argentina o leite condensado chega a custar R$25. Ainda então mais eu caro. ainda tenho que guardar leite condensado para chegar na Argentina. 30 ovos, cartelão grande, por R$26. Dá quase R$1 por ovo. 30 mil guaranis, né? 30 mil guaranis. 30 mil guaranis, 26, R$27, quase R$1 por ovo. Acho que isso é um pouco caro, perto do que a gente pagava no Brasil também. Mas lá em Encarnação a gente chegou a pagar 30 ovos, R$12, R$15, né? Tudo isso? Sim, foi bem barato. Uhum. Então varia muito, né? Foi 17.900, se eu não me engano. É legal. Eu lembro que era mais barato, eu não lembrava que era tanto. Uhum. Então, variando bastante o preço do ovo, pesquise o seu ovo no Paraguai. R$5 o quilo da laranja, R$8 o quilo da banana caturra. Bem acima do Brasil, não é? Nosso Brasil tropical enorme, isso aqui é imbatível em qualquer lugar da América do Sul. E eu achei também que o preço dos vegetais frescos, assim, alface, tomate, repolho, o que é que tem mais lá atrás que eu olhei que eu achei absurdo? Abobrinha, essas coisas assim, ó, é tudo R$10, R$15 para mais o valor do quilo das coisas. Coisas que a gente acha, às vezes em promoção no Brasil, por R$2, R$3. O preço do quilo do pepino estava em torno de 20 e poucos pila. Eu me neguei quando a gente estava... Onde é que a gente estava lá que a gente arrumou o carro? Em São Luís do Maranhão. Ai, meu Deus. Em São Luís do Maranhão, eu me neguei a pagar R$10 o quilo do pepino, vou pagar 20 aqui? Não vou ficar sem pepino, é? O Paraguai tem muita tradição com ervas, não só para o tererê. Eles gostam muito de ervas naturais para fazer muito chá, quente, gelado, e aqui eles vendem a granel. Até porque eles têm uma tradição bastante indígena por aqui, de uso de muitas folhas, né? Exatamente. Por exemplo, aqui tem anis, manzanilha. Manzanilha é o quê? Camomila. Camomila. Olha só. Cheirinho bem bom. Boldo, para aquela sua ressaca. Tá, e tem também mais... Olha o cheiro, vem ver o cheiro. Não dá pra ver o cheiro. Vem ver o cheiro. E tem mais
tem louro, tem mais outras sementes e tem bastante massa que é vendida a granel por aqui também. Então tu pode comprar uma quantidade menor do que meio quilo ou 1 quilo, né? Isso é interessante. Feijão, milho, bastante coisa a granel. Parece antigo isso, mas eu acho que é bem moderno. Mas todos os supermercados que a gente passou, a gente viu isso, né? Bem moderno. Mandioca descascada por 8.150 guaranis. Essa vai certo, né? Isso sai menos de R$7 um pacote de quilo de mandioca. E tu acabou de trocar o peito a pasta muslo, né? Coxa Isso. sobre coxa, porque tu achou mais barato em sacada, né? É uns 20% de economia. 20 mil, R$16. Ó, baixou bem, de 23, 24 para R$16. Não é do açougue, é empacotado. Essa é a diferença. Pechugon. Pechugon! Ó, a Dé veio buscar o leite dela, a gente achou um leite descremado. Sem o quê? Ela é desnatada. Desnatado, descremado. O espanhol às vezes complica a gente. E Mas custa 6.800 guaranis. Mas tem o integral aqui também, que é o mesmo preço, né? 6.800 guaranis. R$5,50 mais ou menos, tá? Antes de vir pra cá, a gente passou no Atacadão, que tava bem mais barato que isso. Tava R$3, né? R$3, ou seja, quase o dobro. Mesmo assim, é um preço médio. Razoável pra eu tomar um Razoável. leitinho, né? Às vezes a gente paga esse preço no supermercado no Brasil também, né? Vamos levar uns 5 ou 6, porque tem que fazer iogurte ainda, né? O bezerrinho tá com saudade de leite, hoje de manhã tava sem leite, já ficou meio chateada. E o iogurte que tu tá tomando? Tá gostoso o nosso iogurte também. Já viram nossa receita no Instagram? Vai lá ver, tá muito legal. Quanto dá 8 mil? 6 e pouco quilo. R$6,50 o quilo de sabão em pó, que vendido a granel. Cara, que massa. É bem cheiroso. É? E tem aqui também sabão, o mesmo, mas aí muda a marca, muda o preço. Esse aqui é Branquinho. 11 mil. Esse aqui é com pedras misturadas de cristais Dourados. esbranquecedores de roupa. Que chique. Lavado perfeito. Lavado perfeito. Aqui no supermercado tem esse verificador de preços que é bem interessante, olha. Você vê, passou agora o creme de leite e aí agora ele vai dar o preço em guaranis, em dólar e em reais. Aí tu não precisa ficar fazendo muita conta se você tem preguiça. Mas bem legal, né? Pra tu ver como o Paraguai é super ambientado com todas as moedas e com a cultura dos países vizinhos, né? Trabalha bastante com dólar e com real também, né? Uhum. Apesar de falarem que aqui no Paraguai tudo é muito barato, honestamente a gente não tá achando tudo tão barato assim, tá? A gente tá achando os preços parecidos com o Brasil e na maioria das vezes até mais caro dentro do supermercado. Por assim, pouquíssimas exceções de valores. Mas pra mim o que mais me admirou preço é o papel higiênico. Esse papel higiênico é folha dupla, 30 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rolos. E eles está custando nada mais, nada menos do que 42.400. Isso dá quanto? Eu fiz a conta, mas eu já me esqueci. Deixa eu ver aqui. R$35? 42.400 dá R$35. Exatamente. Por Bom de 8 matemática o marido, né? Bom, marido é bom. Por 8 rolos de papel higiênico. Tipo, a gente chegou a pagar R$15, 16 rolos iguaizinhos a esse, sabe? No Brasil. Agora, antes de vir. Então, assim, sei que tem vantagens de morar no Paraguai em relação a impostos que se pagam, mas o que se gasta no supermercado não tá tão fácil assim. Mira aí, pague aqui com Pix. Mas os Pix do Paraguai tudo tem taxa para pagar, né? Em torno de 4,4%. Mas facilita muito, não precisa facilitar. Mas a taxa é um pouco maior, dependendo do cartão que tu tem internacional, vale mais a pena botar no cartão internacional. Porque aqui nesse canal a gente calcula centavo por centavo. Não é? Então tu pagou no quê? No crédito? No crédito do Banco cartão Inter. global. Isso. Cara, quero fazer isso no mundo inteiro. É um sonho. Gostou de carregar esse carrinho, né? Não é pelo carrinho, é pelo supermercado num país estrangeiro. Cara, a gente ama viajar, cara. É impressionante, não é? E no fim das R$100. contas, o valor que a gente pagou foi de 108,900 guaranis, o que equivale a mais ou menos R$91, R$92.
ouso dizer que não foi barato, porque não se comprou muita coisa, se comprou coisas básicas, mas a gente está em outro país, então a gente tem que aceitar as condições do país que tem aqui, né? Na minha cabeça, as compras de hoje deram uns 20% mais caro que o Brasil. 20 a 30 até acho. Tem bons preços se pesquisar bem, mas assim, certeza que é mais caro que o Brasil, não é? Parte de supermercado, sim. Ah, vai colocar as compras no carro agora, né? Sim, aí fui colocar... Tu acha que eu não vou mostrar esse varal novo dentro de casa? Olha, tem um varal que Acabou com o charme do teu motorhome agora. Mas tem um lençol limpo e seco. Enquanto a gente não tá dentro do motorhome, tá secando roupa. Vida real, né? Uhum, vida real. Ai, finalizando o nosso dia de compras por aqui. O supermercado ficou assim, ó, na média para mais caro aqui no Paraguai. Se investigar bastante em outros atacadões aí, eu acho que a gente consegue talvez empatar. Mas, do empatar para o mais caro. E talvez valha mais essa questão tributária, essa questão dos impostos no Paraguai, que são bem diferentes. Inclusive, o imposto de renda aqui se paga 10%. O nosso imposto no Brasil é sempre muito mais do que 10%, né? É um dos países que mais cobram imposto do mundo. Então, entre tu pagar IPVA, R$350, uma taxa só, e pagar 10% de imposto de renda, essas questões aí estão atraindo muitas pessoas do mundo todo para vir morar aqui pelo Paraguai. Então, agora a gente vai descansar um pouco, vai tomar nosso mate, e amanhã a gente vai para a muvuca do Centro Comercial de Ciudad del Este. Então tá, é isso. Boa noite, gente. Até amanhã. Hoje o dia amanheceu com as pessoas mega empolgadas para ir passear no shopping, no centro, nas lojas. Esse homem nunca se empolga tanto, mas hoje ele acordou animadíssimo. Tem uns eletrônicos novos para a nossa vida vida nômade. Nós vamos passear num dos maiores centros comerciais do mundo, aqui na fronteira com o Paraguai. E de taxas, livre de taxas, né? Tax free, free shops. Esse parque é tão legal que a gente ainda não tinha mostrado para vocês, mas tem uma fábrica de gelo para tu poder pegar quando quiser. Não é assim uma fábrica, é uma máquina. Uma fábrica de gelo. Água geladinha toda hora, hein? Ops. Não desperdício. Como de praxe já na nossa vida, a gente deixou o carro bem estacionado, principalmente quando a gente vai para uma área muito movimentada. A gente não gosta de ir de motorhome. Então vai ficar aqui nesse parque maravilhoso que está a mais ou menos 15 quilômetros de lá. Então é só um ônibus e nós já estamos lá. Um ônibus e uma caminhada. A galera pergunta muito pra gente, mas vocês não têm uma bicicleta, uma moto elétrica? A gente adora caminhar e olhar a cidade. E não tem mais uma preocupação, né? Vai chegar lá, a bicicleta e a moto vai deixar onde, né? Então assim, o carro ficou, nós estamos indo bem faceiros, sem preocupação nenhuma, passear. O ônibus dá sempre um pouco da vida local das pessoas também, é sempre muito gostoso. Depois de uma bela carona, com um moço muito agradável, ele nos deixou na parada de ônibus que vai direto para a Ciudad del Este. E acho que tá chegando o ônibus. Rapidinho. Quando vocês vão num free shop assim, sempre tem alguém com vocês que chega e pergunta a primeira coisa: quanto tá a cotação? A Dé acabou de perguntar. 5,42, ué, precisa saber? Não dá nada. Ah, tá, 5,50 para 5,42 tem uma mudança gigantesca. Não dá nada. Mas o papinho que ela faz com a atendente é esse sempre: quanto tá a cotação? Permisso?
Informação importante, já que tu me falou que eu perguntei sobre quanto tá o dólar, tá? Ou o valor de 5,42 tu tem que ter o dinheiro na mão, ou então tu pode pagar com um cartão internacional, que daí é o custo do cartão. Então isso vai influenciar nas nossas compras. Paradinha para comer uma batata frita aqui no Shopping China. E a ideia aqui do Paraguai, eu acho que é tu pesquisar bem antes no site. Tem bastante opção já de pesquisar para chegar aqui já sabendo o que tu quer. Se tu quiser caminhar para lá e para cá para achar um valor um pouquinho mais barato, é uma opção. Mas tá um calor lá fora. Acho que é melhor tu estudar bem o que tu quer, ver bem o preço e vai direto, compra, segue tua vida. Acho que é o melhor jeito. Agora estamos fazendo algumas contas aqui para bater o martelo e seguir a vida. Né, Debrinha? Aham. Complicadíssimo decidir qual computador comprar. Acabamos de almoçar agora e são 5h30 da tarde. Eu tô de farol baixo, já que a milanesa bateu. Paraguai é a coisa mais louca que pode existir. Se vier pra cá, tem que vir preparado pra caminhar, pra cansar, pra pedir desconto, pra consumir sem querer. Mas olha só, se a gente queria comprar, a gente achou preços menores do que a gente imaginou. Verdade? Ó, isso aí é Paraguai. Acha que o movimento aqui é tranquilo? Mas eu achei até que não tava tão cheio, né? Assim, pelo que me falaram, assim, cuidado, isso e aquilo. A gente achou ok, certo? Tava mais calor do que muvucado. Exatamente. Então, mais tarde a gente mostra as nossas novas aquisições, comenta um pouquinho de valores para vocês verem se vale realmente a pena as nossas compras e vir comprar no Paraguai. Mas é difícil não valer. Finalmente em casa. Cansou da caminhada no sol, né? Nossa, eu já tava com dor nas costas. Eu já tava querendo sentar que nem indiano nas lojas, na rua. Eu não aguentava mais ficar em pé. Tu sai do ar-condicionado do free shop, dos shoppings, e é um calorão essa época do ano incrível. Mas valeu. A gente achou preços imbatíveis na Ciudad del Este. A gente fez a conta que chegou a 47% de economia em relação aos preços do Brasil. Do Brasil. Nesses preços é incomparável. Free shop do Paraguai não tem free shop nenhum igual. Mas o caos, né? Caminhar lá pra cima e pra baixo, olha, vale a pena que seja assim barato, porque senão não vale a pena nem um segundo. Mas foi gostoso, foi divertido. Pipoquinha pra encerrar o dia. E só pra falar pra vocês sobre essa ideia de domicílio fiscal, que é uma das coisas que a gente mais tem visto aqui pelo Paraguai. Tem muito brasileiro e tem muito europeu por aqui pedindo domicílio fiscal. O pessoal do camping aqui só fala nisso. No nosso ponto de vista, o que a gente vê? A gente vê que talvez ter os impostos diminuídos aqui no Paraguai seja uma boa ideia, mas o custo de vida por aqui não é baixo. Não é baixo, né? É um custo de vida maior que no Brasil. O diesel é mais caro, a comida do supermercado é mais caro. Inclusive, o moço que nos deu carona para nos levar lá, para pegar o ônibus, ele falou que não se enche carrinho aqui no Paraguai. Isso mesmo. Então, é um país bem diferente do nosso, esses incentivos fiscais são muito legais, mas tu tem que abrir o olho se vale a pena ou não, fazer tuas contas e estudar bem se vale a pena vir pra cá. Pro próximo vlog, a gente quer mostrar um pouquinho mais de Paraguai, porque a gente daqui de Ciudad del Este nós vamos em direção a Assunção, que vai ser uma das nossas últimas cidades por daqui, Fui né? pra um baile na Assunção, capital del Paraguai. E vamos provar comidas do Paraguai. E um tererê a gente vai ter que tomar, também. Né? Prometemos para o próximo vídeo. Vou tentar fazer você parar na beira da estrada pra gente pegar um tererê bem típico aqui do Paraguai. Então, até a próxima. Semana que vem nos vemos. Um beijo. Curte, compartilha, fala bem da gente se vocês gostam. E segue o nosso canal.